Tem Método, com Carlos Andreasa. Hora de conversar com o Carlos Andreasa. O Andreasa tem filhos e sabe como é que é. Você pergunta pro seu filho assim, fez a lição de matemática? Claro que fiz, quer que eu pegue lá pra você ver? Não, não precisa, e é de português? Uhum. Ele tá dizendo a mesma coisa, né? Nas duas falas. Ele tá dizendo que fez a de português. E também é de matemática. Mas por algum motivo, no caso da matemática, ele tá sendo mais assertivo. Ele me leva a crer que ele fez mesmo. Na de português, nem tanto. Eu não sei se você notou diferença entre as notas envolvendo a possível estadia em Trancoso e as mensagens com Daniel Vorcaro, Andreasa. Eu senti um tom de na nota a respeito da ligação e uma assertividade muito grande na nota a respeito de Trancoso, mas tem muita carne aí ao redor desse osso, então jogo pra você, Andreasa, as últimas sobre Vorcaro e Alexandre. Bom dia. Bom dia, Megali. Bom dia, meus amores. É o seguinte, eu não sei se Alexandre de Moraes frequentava a casa de Daniel Vorcaro em Trancoso, em Campos do Jordão. Eu não sei. Eu sei que Alexandre de Moraes frequentou o Vorcaro. Porque mesmo as respostas assertivas, essas a que você se referiu, elas têm uma técnica. Elas têm uma técnica de truncagem na constituição da conversa. Por exemplo, ele nunca negou que frequentava a casa de Daniel Vorcaro lá em Brasília. Ele negou que tenha estado lá naquela vez. É sempre assim, dessa forma. Mas você falou em carne, tem muita carne e tem muita espuma. A questão fundamental está quicando aí. Porque tem a versão de Alexandre de Moraes, tem a versão em que eu acredito, que geralmente é a outra, certo? Mas a questão fundamental é a seguinte: por que Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte Brasileira, tratava com Daniel Vorcaro? Por que Alexandre de Moraes falou com Daniel Vorcaro no dia em que o cara seria preso? Porque ele não nega, voltando à sexta-feira, a nota que ele não nega ter conversado com Daniel Vorcaro no dia 17 de novembro de 2025. Ele nega que aquelas mensagens específicas de Daniel Vorcaro tenham sido remetidas a ele. E usa como base para essa negativa o conteúdo da CPMI do INSS e a forma de organização desse material. Sendo que o Globo e a Malu Gaspar estão em outro lugar. Uma extração pela Polícia Federal. Análise técnica pela Polícia Federal. Inclusive, atenção a isso, com a checagem do número do ministro que ele usava então. Porque depois ele mudou, mais recentemente parece que ele mudou em fevereiro. E não tem nenhum problema em autoridade mudar o número de telefone, deve ser até algo recomendado por segurança. Mas o fato é que o Globo checou como destinatário das mensagens de Vorcaro e tendo respondido, a gente não conhece as respostas dele a Vorcaro, mas sendo Alexandre de Moraes o seu número tendo sido checado. Então eu acredito plenamente na versão de que Daniel Vorcaro perguntou para Alexandre de Moraes se ele teria conseguido bloquear alguma coisa no dia em que o cara seria preso. Bloquear o quê? A gente vai ficar batendo nessa questão o tempo todo. E abra um parênteses aqui importante. Vorcaro tinha todas as razões do mundo para achar que Alexandre de Moraes poderia bloquear alguma coisa para ele. Eles não jogavam vôlei. Então, tinha todas as razões do mundo para achar que Alexandre de Moraes teria um poder para ajudá-lo. Alexandre de Moraes foi o cara que bloqueou o X no Brasil, o Twitter no Brasil. Imagina se não poderia bloquear o que quisesse. Fecha o parênteses e volta à questão fundamental. Esqueçamos tudo. Apaga tudo. Não sabemos o que Vorcaro mandou para Alexandre de Moraes. Vamos ficar na suposição de que não temos como dizer que aquelas mensagens, o do conseguiu bloquear, tem notícia, o banqueiro cobrando ao ministro do Supremo. Esqueçamos isso, porque também tem o seguinte, num dia como esse que você descobriu porque os seus sicários quebraram informações sigilosas da Polícia Federal, que você sabe que há um inquérito contra si e medidas cautelares se aproximam e que talvez você seja preso, nesse dia você vai mandar mensagem para quem, meu Deus do céu? Vai mandar mensagem para o seu advogado, vai mandar mensagem para o seu amigo íntimo, Alexandre de Moraes. Não sejamos maledicentes, ele não era advogado de Vorcaro. Tampouco amigo íntimo. Bom, se frequentava, mas amigo íntimo. Então, esqueçamos tudo isso.
A pergunta volta, sendo que não está negado que se falaram no dia da prisão, a pergunta é: por que Alexandre de Moraes tratava com Daniel Vorcaro? Por que no dia 17 de novembro de 2025? Não sabemos o que conversaram, ignoremos a verdade já disponível. Por que se falavam? Por que Daniel Vorcaro procurou Alexandre de Moraes? Por que Alexandre de Moraes respondeu? Ah, mas a resposta dele a gente não conhece, não sabemos o que vai ali. Tem Alexandre de Moraes, ou melhor, temos Xandão julgando Alexandre de Moraes. Para fechar a coluna aqui, vamos lembrar o que Alexandre de Moraes escreveu na sentença condenatória contra Débora Rodrigues dos Santos, a Débora do Batom. Aspas para Alexandre de Moraes. O ato de apagar dados do celular também indica uma consciência sobre a ilegalidade dos atos praticados pelo agente, na medida que, se o indivíduo tivesse plena convicção de sua inocência, não teria motivos para eliminar registros que poderiam confirmar sua versão dos fatos. A destruição de provas, nesse contexto, reforça a percepção de que havia algo a esconder. Isso é Xandão julgando Débora Rodrigues dos Santos. Imagine isso aqui aplicado a Alexandre de Moraes. Teria ocultado provas o ministro do Supremo. Seria agora o caso de, contra Xandão, Alexandre de Moraes apresentar, contra o direito xandônico, Alexandre de Moraes apresentar agora suas respostas para Daniel Vorcaro. Porque ele pode ter respondido para o Vorcaro: meu irmão, você tá maluco? Tá pensando que tá falando com quem? Não é porque você tem um contrato de 130 milhões com o escritório da minha mulher e porque a gente é amigo, eu vou na tua casa, a gente fuma charuto, que tu tem liberdade para me mandar uma mensagem assim? E mais, o Xandão teria mandado prender Daniel Vorcaro por uma abordagem como essa? São apenas questões. E dado o raciocínio de Alexandre de Moraes contra a Débora do Batom, é de se perguntar se Alexandre de Moraes não prenderia preventivamente Alexandre de Moraes. Andreasa, e na vitrolinha? Voto de confiança, né? Que a gente precisa dar. Fundo de quintal, samba de Arlindo Cruz, Assir Marques e Franco. Eu acho que é isso. Sobe o som. Beijo, até mais tarde. Beijo. Quem erra não paga o preço. Como tudo é do avesso, quem erra não paga o preço. Quem esperou 20 tempos, mas um tempo não é nada, olha aí. Tem sim, tem brasa queimando e mal errado. Eu disse que tem. Tem sim, tem brasa queimando e mal errado. E eu sei que a nossa canoa tá bem devagar, mas não vai afundar. Se a gente mostrar paciência ajudando a remar, tudo vai melhorar. E não adianta cobrança sem voto de confiança, pois nem toda cara manjada